Senhor Jesus. Graças muitas. Chegou. Oi, som. Amém. Graça e paz. Agora vocês escutam com muito eco. Quando nós falamos graça e paz, nós estamos orando pelo nosso irmão, né? Estamos dizendo que a graça e a paz que excede todo entendimento esteja sobre o irmão. E quando a gente fala essa frase, às vezes a gente fala até por falar, mas se a gente falar com convicção de fé, nós estamos abençoando e sendo abençoados. E pela graça, quando Paulo diz assim, que quando ele orou e o Senhor falou assim, a minha graça te basta, olha só, pela graça nós temos reconciliação com o Pai, pela graça nós nascemos do Espírito, pela graça a gente tem comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Então, é uma palavra tão pequena, né? Mas de uma profundidade muito grande. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por essa graça ter nos alcançado. E foi pela graça que nós chegamos aqui, foi pela graça que nós conseguimos ultrapassar todas as dificuldades da semana, e é pela graça que a gente também pode agradecer por tudo que o Senhor nos fez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos e em comunhão com o Senhor, principalmente. E é porque temos comunhão com o Senhor, é pela Tua graça ter nos alcançado, que hoje a gente consegue entender a importância do irmão em nossas vidas, a importância de estar na graça, debaixo da Tua graça, abençoado com a Tua paz. Muito obrigada, Pai, por esse momento, e nós estamos aqui unidos pelo Teu Espírito Santo. Queremos, Pai, te pedir que o Senhor se faça presente, Senhor, manifeste a Tua presença, na verdade, no nosso meio, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, que tudo que o Senhor, Pai, nos guiar essa noite aqui seja feito, para a honra e glória do Teu nome, porque pela graça é que nós hoje estamos aqui, e é pela graça que nós fomos reconciliados com o Senhor. Pela graça, Senhor, nós temos direito, Pai, a estar na Tua mesa, unido com os irmãos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. A carta que Paulo escreveu aos Romanos, no
capítulo 8. Eu gostaria que essa leitura fosse feita com a igreja. Vou ler os versículos ímpares e os irmãos ler os pares. Amém? Romanos 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Porque, se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Amém. Todos nós somos filhos de Deus, se andarmos pelo Espírito. Amém? Então, que a gente possa compreender a diferença entre a carne e o Espírito. Não podemos mais obedecer aos apelos da carne, porque somos nascidos do Espírito. E é em Espírito e em verdade que nós vamos continuar aqui adorando ao Senhor, juntamente com o Ministério de Música. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Possamos andar em espírito. Todas as nossas atitudes sejam para glorificar o nosso Pai. Quero saudar mais uma vez a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quantos estão felizes? Levanta a sua mão assim. Eu estou muito feliz hoje, viu? Estou muito feliz hoje. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus?
porque Ele vive. Vamos ficar de pé e vamos cantar isso bem. Vamos cantar isso bem legal para o Senhor. Vamos cantar isso com alegria. Deus enviou seu Filho amado. Por meus pecados, cante. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive. Temor não há, não há, mas eu bem sei. Do meu Jesus vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória. Verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Canta, igreja. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Só a igreja. Porque Ele vive. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos continuar louvando a Deus. Vamos nos confraternizar. Sai do seu lugar, dê um abraço aí no nosso irmão que passou a semana e você não viu. Dê um abraço no nosso convidado. Hoje nós temos aqui o privilégio de termos ali a nossa convidada, Lana.
que está aqui hoje no nosso meio. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar com alegria ao Senhor e vamos nos confraternizar. De quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração. A verdadeira paz só tem aquele. E o sentimento mais precioso. O que é a igreja? Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Eu posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. E Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. O que é? Aleluia, amém. A alegria está no coração. A verdadeira paz só tem aquele. E o sentimento, diz aí, vai. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Eu posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. E Cristo é a rocha da minha salvação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Sentimento, o sentimento mais precioso. E o que é? Alegria, sai igreja. Alegria, só a igreja. A alegria. Não é possível. E o sentimento. E o que é? Aleluia, amém. Eu posso pisar numa tropa. E o que Cristo é? Cristo é a rocha. Com Ele
Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. O sentimento, mais só uma vez. O sentimento mais precioso. Toda a igreja diz. Amém? Amém, igreja? Que alegria é essa? Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Nós ainda vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, você que trouxe seus dízimos, as suas ofertas, agora você tem a oportunidade de trazê-lo até aqui. Vamos falar da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Desde quando me levanto, eu cantarei. Então canta, igreja, ele canta para ele. Ele é muito bom. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo da vontade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão amor, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Tu és fiel, Senhor, em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, de todo meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, de todo meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá,
seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Eu cantarei. Eu cantarei da bondade. Amém. Olha o que foi que a gente declarou no louvor, né? Todo tempo cantaremos da bondade de Deus. Que a gente possa sustentar essa palavra. Todo tempo significa que em todos os momentos da nossa vida, estejam tristes ou estejam alegres. Efésios 6:18 diz assim: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então agora chegou aquele momento que a gente já tem essa certeza, né? Que é um momento que a gente expressa a nossa fé e a nossa esperança no nosso Pai, e nós vamos orar. Então, vamos fazer aquilo que a gente sempre faz. Nosso pastor vem aqui fazer essa oração, e todo aquele que sentir a vontade de vir aqui à frente, fique à vontade. Amém? Amém. Meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte do Senhor. E que nesta hora seja um momento que nós vamos usar, exercitar, aplicar a nossa fé do Deus que nos deu fé para crer nele. Talvez você olhe para esses irmãos que vieram aqui à frente e veja neles apenas uma atitude de sair do seu lugar e caminhar até essa parte frontal da nossa plataforma. Mas desse lugar que muitos já se encontram, o Senhor entregou muitas respostas. O Senhor já chegou na vida de muitos irmãos dessa igreja, porque esses ouvidos que são sensíveis àquilo que Deus fala, já recebeu de muitos irmãos testemunhos daquilo que o Senhor ele acrescentou por ter caminhado até essa plataforma. Talvez para você não seja significativo você vir aqui à frente, mas nós temos testemunhos, nós temos fatos que fazem parte da nossa história, de pessoas que vieram aqui à frente, que mais tarde recebeu de Deus aquilo que veio aqui a Ele apresentar. Com certeza o Senhor Ele quer que você também venha aqui. Eu não sei, aqui ninguém sabe o que se passa com a tua vida aí, eu não sei o que você espera receber de Deus, mas eu trago essa palavra, entrego essa palavra a você que se encontra aqui no recinto, como forma de te encorajar, né, a colocar diante de Deus aquilo que você espera receber dele, segundo a vontade dele, o querer dele para a sua vida. Mas se você acha que a sua fé ela é suficiente, ela é o que você tem para oferecer a Deus aí no seu lugar, eu quero crer que o Senhor também contempla a sua petição. Só trago essa reflexão porque são exemplos reais, são histórias que tiveram um desfecho
segundo a vontade do Senhor, que se compadeceu, contemplou e respondeu a oração, o desejo do coração daqueles que por aqui passaram. Mas que com certeza o Senhor também vai olhar para a tua vida onde você está. Se você puder, fique de pé, nos acompanhe também nesse momento, na oração que vamos impetrar ao nosso Deus, e que seja feita a vontade dEle e não a nossa. Senhor, nós te bendizemos e te agradecemos, ó Pai, por esta data, este dia, esse momento, esta hora, Pai, que o Senhor nos atraiu para este lugar, porque aqui, ó Deus, nós temos a oportunidade de sermos a Assembleia do Senhor reunida perante o Senhor que nos preside nesta hora, porque temos tudo em comum, e tudo em comum diz respeito ao Senhor, diz respeito à nossa vida, Pai, que está em suas mãos, diz respeito aos nossos relacionamentos, ó Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nós, mediante o anúncio da sua palavra. Temos tudo em comum, porque estamos caminhando para o mesmo lugar, vivemos e respiramos as mesmas coisas. Temos tudo em comum, Senhor, porque dedicamos tempo a meditar sobre a sua palavra quando o Senhor se dirige aos nossos ouvidos, para povoar os nossos pensamentos e acrescentar mais e mais ao nosso coração. Nós temos tudo em comum porque temos responsabilidades sobre a vida uns dos outros. Nós temos tudo em comum porque andamos de maneira reverente e temente ante o Senhor. Nós temos tudo em comum porque o Senhor nos deu a incumbência, a responsabilidade para todo aquele que adentrar neste recinto de família, que o Senhor é o Pai de todos nós, que possamos receber e cuidar ao Senhor. E temos tudo em comum porque é o Senhor mesmo que nos acrescenta, é o Senhor que faz chegar até nós aquilo que o Senhor entende ser necessário. E portanto, nesta hora, Pai, nós queremos apresentar ao Senhor Deus as vidas presentes neste auditório, Pai. Nós queremos apresentar, Deus querido, os teus filhos que vieram aqui à frente apresentar causas, pedidos, súplicas, rogos, ó Deus, petições que só o Senhor pode apreciar e deliberar segundo a sua vontade soberana, vontade essa que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Eu quero apresentar, Senhor, a vida e tudo aquilo que os meus irmãos vieram aqui à frente dedicar ao Senhor, oferecer ao Senhor, mas também apresentar aquilo que eles vieram pedir ao Senhor, Pai. Estendo, Deus, essa minha fala para os meus irmãos que se encontram no auditório, que o Senhor também chegue na vida de cada um, Deus, fazendo aquilo que lhe apraz, fazendo aquilo, Deus, que lhe dá, ó Deus querido e amado, glória, louvor, Senhor. Nos abençoe nesta hora. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Eu quero, de maneira especial, apresentar a vida de Douglas, ó Deus, ó Pai, dessa criança que veio aqui à frente, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, chegue nesta hora onde ele estiver e que ela possa ver, Senhor bendito, a sua atenção, ó Pai, em relação ao seu pedido, ó Deus, sendo respondido sobre a vida do seu papai, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, eu apresento os enfermos, ó Deus, os presentes, os ausentes, apresento também os desempregados, aqueles que têm projetos que são consagrados ao Senhor, Deus, apresento viagens, apresento concursos, apresento trabalhos, Senhor, apresento relacionamento conjugal, namoro, tudo aquilo, ó Pai, que diz respeito à nossa agenda, o nosso dia a dia, eu apresento nesta hora ao Senhor, Pai, e que possamos com fé esperar, ó Deus querido, a sua hora, Deus, para a nossa vida, e que possamos te glorificar, não importando, ó Deus, a resposta, seja ela sim ou não, o nosso coração sempre vai se alegrar com a sua resposta, não importa qual seja, porque até o não do Senhor é um sim, para a nossa ignorância, ó Deus, para a nossa incapacidade de vislumbrar ou de enxergar, ó Deus, o que está por vir, porque Tu és onisciente, o Senhor sabe o que realmente nós precisamos, o
que necessitamos e que seja feita a tua vontade sobre a nossa vida. Pois assim, ó Deus, essas coisas nós dizemos ao Senhor, Deus, e esperamos das boas mãos do Senhor, Pai, porque nós oramos no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, que Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vai ter salinha hoje? Quem é que vai hoje com as crianças para a salinha? Pode vir aqui à frente. Todas as crianças, cheguem para perto da tia Moniquinha. Vamos orar pelas professoras. Vai a irmã Mônica hoje? Você vai sozinha? Fabiola? Já correu. Nós vamos orar pelas professoras que vão ali cultuar junto com as crianças. Quero também orar agradecendo a Deus pelas ofertas e pela vida dos ofertantes, que a gente precisa entender que para o Senhor receber a nossa oferta, antes Ele quer receber o coração do ofertante. Isso significa que talvez alguém não tenha tido condição de ofertar, mas como tem ofertado o seu coração, o seu amor, essa oferta o Senhor recebeu, essa oferta o Senhor contemplou. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, pelas ofertas que hoje, Pai, foram trazidas aqui. Queremos, ó Deus, te agradecer e te pedir que quem administra, Pai, tenha a sabedoria de conduzir, Pai, as tuas ofertas para aquilo que glorifica o teu nome. Queremos agradecer pela vida de cada ofertante e pedir que o Senhor, Pai, continue os abençoando com amor, Senhor, pela fé e por amor também ao próximo, Pai, em nome de Jesus. Queremos também te agradecer pela vida das crianças, queremos te agradecer pela vida das professoras e que eles estejam ali cultuando ao Senhor e o Senhor esteja recebendo este culto, Pai. Assim também como está recebendo o nosso. E também, Senhor, vai estar com o nosso pastor Abraão, que vai estar ministrando a palavra. E nós sabemos que tudo que está sendo feito aqui é orientado pelo Senhor. E temos a fé, Pai, que o Senhor está contemplando e está recebendo, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Chega, Pai, também nos nossos corações para que a palavra que vai ser ministrada possa encontrar lugar. E não somente a gente escutar, mas principalmente, Pai, colocar a Tua palavra em prática, se edificando e edificando também os nossos irmãos na comunhão do Espírito Santo. E assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, eu convido o nosso pastor para dar continuidade aqui nesse momento. Oi, som, oi, ok? Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos seguir adiante, agora é o tempo da palavra de Deus para a nossa vida, mas antes quero agradecer aqui a presença de Lana Fabrícia, que está conosco ali, né, Lana? Seja bem-vinda entre nós. Lara, sua filhinha, que foi com a irmã Mônica, né? E João Vitor, né, seu filho. Sejam bem-vindos, Deus os abençoe e que a graça do Senhor repouse sobre a vossa vida, né? Temos aqui também a nora da irmã Edna conosco, não é isso? Seja bem-vinda, querida, que Deus te abençoe. Aqui à minha direita temos Natan e a esposa. Cadê a esposa? Saiu. Foi amamentar Gael. Né? Temos aqui Lucas, né, o convidado da irmã Tayane. Seja bem-vindo também, Lucas, entre nós.
E os demais, temos aqui a irmã Nina, mas já considero de casa, né? E ali também temos a irmã Maurina e a irmã Poliane. Sejam bem-vindas mais uma vez em nome de Jesus. Eu já as considero também de casa. E os demais todos são do aprisco do Senhor. Sim, tem aqui a amiga da irmã Wilma também, que nos dá a alegria de estar aqui conosco hoje. Que Deus abençoe a senhora também e volte outras vezes. Amém? Rapidinho, eu quero deixar alguns avisos para a igreja. No próximo sábado, às 14 horas, nós vamos ter a palestra, né, uma imersão com a doutora Geisa. Ela vai trazer informações sobre ansiedade. Então, nós teremos essa programação voltada para esse tema e contamos com a presença da igreja. Já temos algumas confirmações, algumas presenças confirmadas, mas nós queremos atingir o maior número de pessoas possíveis, não só da nossa igreja, mas também da nossa comunidade, tá bom? Os irmãos podem abrir esse convite para pessoas da rua, né, amigos, parentes, todos estão convidados para participar conosco desse evento que vai começar às 14 horas e vai até às 18 horas, tendo um rápido intervalo para um rápido lanche, e depois a doutora Geisa prossegue. Eu quero vos dizer que vocês não irão se arrepender. É um investimento que vocês vão levar e usufruir para o resto da vida, tá? Porque a doutora Geisa realmente é muito boa no que faz. Quem ouviu ela lá no retiro dos nossos jovens, certamente concorda com o que eu estou dizendo, tá bom? Então, sábado, 14 horas, entre em contato com a irmã Vívia, tem lá o número dela no cartaz, para fazer a inscrição mediante o pagamento, que até nós conseguimos baixar um pouquinho, R$5 a menos. Nós vamos cobrar apenas R$20 pela participação, tá? Para que a gente possa ter um número maior de irmãos nesse dia, certo? Dia 14 de outubro nós vamos ter uma programação voltada para as mulheres. Vai começar logo cedo com uma palestra sobre a saúde da mulher, depois um café e à noite o encerramento com culto rosa. Eu acho que é isso. E dia 21 de outubro nós vamos ter aqui também no templo o Dia da Criança Batista e Capuí, tá? Acredito que amanhã, né, Rafinha, a gente vai divulgar aí nos grupos da igreja a relação de itens que nós vamos precisar para a gente montar as lancheiras, né, para a gente distribuir, não só para as nossas crianças, mas também para as crianças convidadas que estarão conosco aqui neste dia. Amém? E no próximo domingo, dia 8, nós vamos encerrar a campanha de missões nacionais, que tem por tema a solução é Jesus Cristo. Então, dia 8, nós vamos fazer a entrega dos valores concernentes àquilo que cada irmão pôde contribuir, entregar ao seu líder nos encontros das nossas células, tá certo? Então, no próximo domingo, nós vamos fazer o encerramento da campanha de missões nacionais, entregando a nossa oferta aqui, que vai ser contabilizada e enviada para a Junta de Missões Nacionais, que fica lá no estado do Rio de Janeiro. Sexta-feira nós estivemos com a missionária Thaís Oliveira. Ela nos trouxe uma palestra maravilhosa, né, sobre o campo missionário, sobre tudo o que está acontecendo fora do nosso contexto local, e foi algo tremendo para quem esteve aqui, né? Saímos mais apaixonados por missões e foi um tempo precioso para todos nós. Amém? Muito bem, então vamos ao texto proposto e que será exposto a todos nós. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Lá no finalzinho do capítulo, a partir do versículo 28, capítulo 11 do livro de Mateus, ainda sobre a série A Solução é Jesus Cristo, tá? Só para constar, a nossa geladeira já chegou, né, já está aí na cozinha, para uso fruto nosso. E só para constar, nós também recebemos de presente, fomos abençoados, o Ministério Infantil, né, com uma impressora, como é que se diz, meu Deus? Wi-Fi, aquele negocinho que coloca
pendrive, e tem outros negócios aí. O negócio é tão sofisticado que eu nem sei como é que é. Multifuncional, OBS, um bocado aí de recursos, né? Então o nosso Ministério Infantil foi abençoado com essa impressora, estávamos precisando, e é Deus, né, que move o coração dos irmãos nessa direção de ser bênção para a igreja que os irmãos fazem parte. Todos acharam aí? Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, é um texto que faz parte da nossa caminhada cristã. Quem não ouviu, quem não refletiu, quem não já passou por esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse texto aberto diante de nós, seus filhos aqui reunidos, pois ele é o alimento espiritual que a nossa alma necessita nesta hora, e rogamos ao Senhor lucidez, clareza e luz para compreendermos e guardarmos e assim aplicarmos a santa palavra do Senhor que deve governar a nossa vida. É isso que dizemos, com gratidão nós oramos ao Senhor no nome santo e bendito de Jesus. O capítulo 10 do mesmo livro, ele é fechado por Mateus, relatando algumas instruções que o Senhor Jesus ele deu aos seus discípulos. E o capítulo 11, Mateus ele começa discorrendo acerca de alguns assuntos que no final, a partir do versículo 28, ele vai trazer o desfecho, né? Ele vai trazer, vamos dizer assim, aquilo que o Senhor Jesus Cristo ele veio fazer na sua época e que continua fazendo na nossa, quando nós entendemos tanto o contexto resistente à palavra do Senhor, outro sim o contexto que aceita de bom grado a palavra do nosso bom Deus. Então nós vamos perpassar todo o capítulo 11, eu vou de maneira rápida aqui trazer para os irmãos o que aconteceu, para que a gente possa se conectar com a mensagem final do capítulo 11, a partir do versículo 28 até o versículo 30, uma palavra do Senhor para os humildes de coração, para aqueles que entenderam que a melhor vida que o ser humano ele pode ter é estando ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele anuncia as boas novas em algumas cidades que ele perpassava, ministrando as boas novas do reino, cidades essas que eram cidades que alguns dos seus discípulos nasceram, né? Como Pedro e André, os irmãos, João e Tiago, né? Natanael. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele começou a ministrar essa palavra por essas cidades, depois de trazer uma instrução, uma orientação aos seus discípulos. Só que essas mensagens, elas não foram bem aceitas, elas não foram bem recepcionadas pela audiência do Senhor, tá? E logo a seguir, Mateus ele traz uma cena dentro dessa cena principal, que é João Batista do cárcere, enviando seus discípulos até o Senhor Jesus Cristo para indagá-lo acerca da sua messianidade, se realmente ele era aquele que ele havia anunciado. Olha só a situação de João Batista, não é? Ele bateu de frente com os religiosos, bateu de frente com a oposição ao reino de Deus, e agora ele se vê num cárcere questionando a messianidade do Senhor Jesus Cristo. Para a gente entender, queridos, que a nossa fé ela é muito volátil e por vezes inconstante, né?
Porque João Batista foi alguém que se retirou para o deserto, ele teve momentos de intimidade com Deus, ele foi preparado para essa hora, para esse momento, mas quando a coisa saiu do controle dele, quando ele perdeu as rédeas da sua vida e se viu encarcerado, ele começou a questionar tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele anunciou, tudo aquilo que ele defendeu. Isso pode acontecer conosco? Claro que pode acontecer conosco. Quantas vezes a gente se vê numa situação onde está Jesus? Cadê Jesus? Será que Ele não está vendo o meu sofrimento? Será que Ele não se importa com o meu isolamento, né, pessoal, a minha prisão particular, onde Ele está? Né? E foi isso que aconteceu com João Batista, um expoente do seu tempo, um pregador que antes dele nunca havia surgido em Israel, grande pregador como João Batista, mas ele se viu num momento de crise em relação à sua ligação com o seu Senhor e Salvador. Ele que veio de Deus, o enviado de Deus para preparar o caminho que o Deus encarnado precisava passar depois dele. E Jesus, ele responde aos discípulos de João Batista com algo que certamente já aconteceu comigo e com vocês. Vocês digam para João Batista que eu dei vista aos cegos, eu curei os coxos, eu ressuscitei os mortos, né? Jesus, ele argumentou, ou ele apresentou algo para os discípulos de João Batista, levar para aquele que estava angustiado, com dúvida acerca de quem era Jesus, fatos concretos, realidades pertencentes àquele contexto. E quantos de nós que caminhamos com o Senhor, muitas vezes nos pegamos vivendo crises não igual a de João Batista, porque ele foi encarcerado e depois do cárcere ele foi ter um encontro com a morte, mas às vezes a gente se encontra, sabe, no canto da parede, no quarto escuro, querendo desistir da vida, né? E aí, se a gente fizer um exercício, um rápido exercício na mente, nós vamos trazer à memória tudo aquilo que nós já vivenciamos com o Senhor, tudo aquilo que nós já vivemos com o Senhor, tudo aquilo que Deus já fez por nós. Então, se um de nós aqui presentes está vivendo uma situação semelhante a que João Batista viveu, traga à memória aquilo que Jesus já fez, traga à lembrança aquilo que você já experimentou na sua caminhada com o Senhor, né? Porque com certeza Ele vai te mostrar fatos que Ele já fez fazer parte da sua história. E depois desse ponto mencionado por Mateus sobre o dilema de João Batista, a resposta do Senhor para João Batista, o Senhor, ele faz um elogio público àquele que estava preso, não presente, incapaz de ouvir, mas que Deus conhecia e reconhecia a sua presteza, a sua dedicação, a sua responsabilidade, a sua coragem de enfrentar a injustiça, o desmando, tendo que conviver com a realidade que o levaria à sua morte. O desfecho de João Batista foi um desfecho que nenhum de nós aqui presente deseja. Mas porque ele defendia o que cria, ele morreu. Ele não estava ali diante do Senhor, mas o Senhor, ele elogiou João Batista. Ele exaltou o ministério de João Batista. Talvez, queridos, vocês, por amor ao Senhor, por fidelidade àquele que é o Senhor da vossa vida, da nossa vida, esteja passando por um momento de acusação, de injustiça, de maus tratos, de
falso testemunho, de injúria, de calúnia. Mas Deus conhece a tua vida, Deus conhece a nossa vida. E o Senhor está nos defendendo, porque Ele sabe quem nós somos diante dEle. Ele sabe o que nós já fizemos para Ele, viu, irmão Wilma? Então, João Batista, ele não estava ali presente, mas Jesus o exaltou, Jesus o elogiou, Jesus o colocou numa posição de destaque, porque ele foi alguém que glorificou a Deus com a sua vida, até o seu último fôlego de vida. E aí, depois do elogio que o Senhor lhe faz de maneira pública sobre a pessoa de João Batista, ele traz, ou ele anuncia um juízo àquelas cidades impenitentes, aquelas cidades que ouviram a sua mensagem, mas que não foi aquilo que o Senhor Jesus Cristo esperava, porque aquelas pessoas repudiaram a mensagem do Senhor. E Jesus anunciou um juízo sobre aquelas cidades, e de fato, onde está Cafarnaum hoje? Onde está Corazim hoje? Onde está Betsaida hoje? Não existem mais essas cidades. Esse povo se perdeu com o tempo, porque foi um povo que resistiu à palavra do Senhor Jesus Cristo. E por último, antes de entrarmos no cerne da questão para a nossa reflexão hoje, o Senhor se declara o Salvador dos humildes. Entre muitos que rejeitaram a palavra do Senhor, entre muitos que repudiaram aquilo que Jesus anunciou aos ouvidos daquela gente, alguns reconheceram que necessitavam do Senhor. Alguns perceberam que a vida só poderia fazer sentido ao lado do Senhor. E foi sobre esses que o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe esse desfecho nas palavras de Mateus, mas que a palavra foi anunciada a todos. Apenas alguns recebeu a palavra de Jesus e, consequentemente, essas pessoas tiveram uma mudança de vida, uma mudança de rumo. Elas passaram a existir numa realidade que só aqueles que ouvem e creem na palavra de Jesus conseguem desfrutar. E como naquela cena, nesse quadro apresentado por Mateus, no meio daquela multidão que ouvira o Senhor naquele instante, e poucos deram crédito à mensagem do nosso Deus, o que fez aquelas pessoas não acolher a mensagem de Jesus? Digo algumas coisas. Primeiro, a incredulidade, a arrogância, o egoísmo. E tudo isso, amados, tem sido senhores de muitos que são mantidos como escravos, operários de uma seara que desgasta e destrói a alma. Aquela região da Galiléia era uma região próspera em Israel. As pessoas, elas tinham uma qualidade de vida, não todas, mas o dinheiro circulava de maneira fluente naquele lugar. O que propiciou no comportamento daquelas pessoas incredulidade, arrogância, egoísmo. Elas não precisavam de Deus. Jesus não era importante para aquelas pessoas, a não ser para os milagres que o Senhor realizou naquela região. Mas o Senhor fez uma proposta para aquelas pessoas, como faz uma proposta para nós outros hoje. Jesus propõe à alma humana uma condição de vida diferente, leve e com propósitos que fazem sentido. Por mais que aquelas pessoas elas fossem suficientes naquilo que elas acreditavam, elas não tinham um propósito de vida que só Deus, irmã Nina, é capaz de dar ao ser humano. Porque nós podemos passar por essa vida usufruindo de regalias, de tudo aquilo que o homem ele é capaz de conquistar, mas se ele não vive os propósitos de Deus uma hora ou outra, ele vai entender que tudo aquilo que ele conquistou e desfrutou não valeu a pena. Porque tanta gente convive com a depressão, com a ansiedade, porque não tem uma vida
pautada nos propósitos de Deus? Porque não se debruça e não se entrega à vontade do Senhor nosso Deus. E para nossa reflexão sobre os versículos que nós vamos perpassar juntos, eu quero deixar um resumo, uma síntese, né, sobre essa estrutura proposta a nós outros agora. Um convite amoroso com promessas e uma parceria vinculada a um governo justo e verdadeiro, foi o que o Senhor Jesus Cristo disse no final do capítulo 11. No versículo 28, nós vamos encontrar o mais amoroso de todos os convites, disse o Senhor: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Em primeiro lugar, é um convite universal. Jesus chamou os arrogantes e também chamou os humildes naquele momento. Segundo, para uma relação pessoal, para se relacionar com Ele, não com o sinédrio, não com o templo, não com os fariseus, não com os mestres da lei, mas para se relacionar com Ele. E para aqueles que têm consciência de sua necessidade. Muita gente disse: eu não necessito andar com você, eu não preciso de você. Mas alguns disseram: Senhor, eu preciso andar com o Senhor, porque eu necessito do Senhor para a minha vida. Então, nós vamos encontrar nesse convite essas 3 sentenças. O convite foi universal, para uma relação pessoal e para aqueles que têm consciência de uma necessidade. Portanto, querido irmão, você que aceitou o convite de Jesus para ter uma relação pessoal com Ele, porque você reconhece a necessidade de ter esse relacionamento com Jesus, a sua consciência grita dentro de você, para que você continue se relacionando com o Senhor. Eu quero dizer algo para você, e que também aconteceu comigo. O Senhor nos recebeu sem considerar fortuna, porque Jesus, Ele fez o convite para o pobre e também para o rico, sem considerar a etnia, a cor, a idade, o gênero ou posição social, para andarmos com Ele, cientes de que não podemos seguir adiante sem a sua companhia, porque o sentido da vida, irmã Nina, está no Senhor. Porque sem o Senhor, irmã Jane, tudo mais que nós venhamos a fazer não será aquilo que Deus, Ele, na sua eternidade, pensou para a nossa vida hoje. E quando nós aceitamos o convite do Senhor de maneira pessoal, entendendo que a nossa consciência nos mostra que sem Ele a nossa vida não faz sentido, isso nos dá uma condição de vida que, por mais que a coisa não ande conforme a nossa vontade, mas nós vamos ter a garantia de um Deus que nos convidou para andar ao seu lado e que Ele se responsabiliza por nossa vida diante dEle. E portanto, queridos, nós que confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós recebemos esse convite, decidimos andar com Ele, porque a nossa consciência pediu e continua pedindo. Mas nós que decidimos andar com Jesus, como nós temos priorizado, queridos, como nós temos aceitado na prática esse convite que o Senhor nos fez para ter com Ele uma relação de intimidade. Ou nós estamos no meio do povo de Jesus porque nós amamos mais a denominação, ou o nome da igreja batista, ou o endereço que é mais conveniente para a nossa chegada, ou porque eu gosto mais do irmão A e do irmão B, Por que nós estamos na caminhada com o nosso Senhor e Salvador? É para desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele, ou é por outros motivos que nos afastam daquilo que Ele nos propôs quando um dia Ele nos convidou para estar ao seu lado.
Porque Jesus, amados, nos chamou para andar com Ele, para dependermos dEle, para colocar nossa perspectiva nele, para colocar nossa esperança nele. Tudo que nós somos e tudo que nós pretendemos ser, tudo seja colocado nele. Porque se nós entendemos de maneira consciente, conforme o Espírito Santo, Ele nos disse, quando nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, é para que nós tivéssemos um entendimento definitivo de que a nossa vida, ela só pode ser alargada no sentido de entendermos o contexto que nós estamos e para onde nós estamos, se ela estiver completamente rendida e submissa à vontade do Senhor Jesus. Então nada pode interpor essa relação nossa com o Senhor. Nada pode estar à frente do Senhor, porque Ele deve ser a primazia do nosso coração. Porque Ele é a verdade que nos libertou, que curou os nossos olhos, que nos mostrou o verdadeiro sentido da vida, o porquê nós estamos aqui, continuamos aqui ouvindo o que Ele tem a nos dizer. Porque esse encontro nos possibilitou desfechos que continuam acontecendo nesse relacionamento que nós decidimos ter com o Senhor, e que Ele é quem conduz os passos, Ele é quem mostra o caminho, Ele é quem preside o nosso ser e também o nosso coração, para que tudo aquilo que Ele nos prometeu na sua palavra continue fazendo sentido, conforme Ele nos disse que a nossa vida só teria sentido quando nós entendêssemos o seu convite para ter um relacionamento íntimo e sincero com Ele, entendendo que nós não podemos nunca mais sair do lado dEle. E que nada pode nos separar do Senhor. Nada pode se interpor entre nós e o Senhor Jesus Cristo. Outra questão que o Senhor tratou com a sua audiência, segundo o relato de Mateus, a mais gloriosa de todas as promessas. Veja bem, eu vos aliviarei, promessa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Outra promessa, e acharei descanso para a vossa alma. O descanso para a alma não está na yoga, na meditação, na psicologia de autoajuda, no sucesso, no álcool, posição social e dinheiro. O descanso, meus amados irmãos, está somente em Jesus. Às vezes, ou por vezes, nós caímos no engano de que o descanso ele pode estar no dinheiro, no sucesso, na posição social, num relacionamento com alguém abastado que nós conseguimos chegar perto, mas não. O descanso para a nossa alma está no Senhor Jesus. Jesus oferece descanso para a nossa consciência por meio da sua expiação e de seu perdão, pela sua infalível instrução da verdade e pela certeza que Ele nos dá do seu amor, perdão e graça. Queridos, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a paz da nossa alma. Porque é melhor ter a paz oferecida por Jesus à nossa alma, queridos, do que ter todo o dinheiro do mundo que nos tira a paz. Então, se nós já passamos por esse processo, porque o sangue do Senhor nos permitiu desfrutar desse lugar que nós ocupamos hoje, queridos, nada nessa vida pode nos tirar da centralidade que deve ser o Senhor Jesus Cristo para o nosso ser. Porque tudo mais que nós precisamos fora de nós encontramos dentro de nós, na intimidade que nós desenvolvemos com o nosso Deus. Porque não adianta eu ter muita coisa fora de mim, irmã Maurina, e não ter nada de Jesus dentro do meu ser.
Porque eu posso ter muita coisa fora de mim. E se eu não tiver Jesus dentro do meu ser, com certeza eu não vou saber lidar com tudo que está fora de mim. Uma hora ou outra eu vou me desesperar. Uma hora ou outra eu vou sair do prumo. Uma hora ou outra eu vou, infelizmente, surtar. Mas quando eu tenho o Senhor dentro de mim, porque Ele me possibilita isso, porque eu aceitei o seu convite, eu aceitei dizer que Ele é o maior bem que eu tenho na minha vida, como disse Davi no Salmo 16. Eu posso lidar com o que está fora de mim. Eu posso manter o controle sobre o que está fora da minha vida. E aí você pode imaginar tudo que você se relaciona, tudo que você se conecta. Porque o seu poder não está fora, ou nas coisas que você tem. O seu poder está dentro de você, porque é aquele que habita em você que possibilita esse poder para você controlar tudo que está fora. E eu pergunto a você que me ouve hoje, onde você tem encontrado descanso para a sua alma? É em Jesus ou é fora de Jesus? Onde você tem encontrado paz para a sua alma? É no Senhor Jesus Cristo ou em coisas ou em pessoas? Porque a promessa diz respeito a um relacionamento de intimidade com Ele. A promessa diz respeito a uma consciência que nos possibilita entender que nós precisamos dEle, porque sem Ele corremos o risco de nos perder no caminho, mas com Ele nos manteremos sempre de pé, porque é Ele que nos sustenta. E a última sentença, ou ponto ou parte que Mateus trata nesse ponto do capítulo 11 é a mais gloriosa de todas as parcerias. Veja o que diz o texto: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ora, aceitamos o convite porque entendemos que necessitamos do Senhor. A nossa consciência nos levou a essa conclusão. Ele mudou a nossa vida, mas Ele mudou a nossa vida a partir desse relacionamento que nós iniciamos com Ele, continuamos tendo com Ele, para um propósito, para algo que Ele nos mostrou que antes nós não conseguimos enxergar, porque nós passamos a viver segundo a perspectiva dEle e não a nossa. Isso quer dizer que a nossa vida deve estar submissa à vontade de Jesus e não mais à nossa vontade, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Porque quando nós decidimos, mesmo aceitando o convite, entendendo que a vida que nós temos foi Ele que nos concedeu, mas se a gente não vive segundo a vontade dEle, o governo dEle, é a mesma coisa de permanecer fora dEle, longe dEle. Esse convite ele não tem validade, porque ele não tem aplicabilidade naquilo que o Senhor ele nos coloca como propósito de vida, como movimento que nós precisamos fazer, não mais na direção humana que nós temos, mas segundo a direção divina que Ele nos propicia, quando Ele nos mostra o que Ele quer que sejamos e façamos mediante o contato que nós temos com a Sua palavra. Então o Senhor nos chama, ou Ele nos chamou para uma vida de propósito, querido, não os nossos propósitos, mas os propósitos de Jesus. E uma vida de propósito com Jesus requer trabalho, ação e engajamento, principalmente engajamento. Porque uma coisa é eu servir ao Senhor, eu estar envolvido com algo que diz respeito à vontade de Jesus no meio da comunidade, né? Pegar aqui o exemplo dos meninos aqui, não é que aconteça com você não, viu, Vitinho? Vitinho faz parte do Ministério de Música. Ele está agindo porque ele está tocando. Mas se ele não estiver engajado com o propósito de Jesus para a vida dele, ele está fazendo por fazer, porque ele ainda não entendeu o sentido da vida que Jesus passou a mostrar para a vida dele.
Então não adianta fazer parte do ministério e tocar, tem que se engajar realmente, entender que está aqui para cumprir um propósito que é o propósito de Deus para a vida dele ou para a nossa vida, não o nosso propósito. Uma vida com propósito, proposta por Jesus para nós, diz respeito a isso. Eu faço parte do Ministério Batista Icapuí. Eu caminho para os encontros dominicais e também da célula. Trabalho, ação. Mas será que eu estou engajado? Será que eu estou entregando o meu melhor? Será que eu estou envolvido? Será que de fato eu entendi o propósito de vida que Jesus ele me apresentou para que eu pudesse abraçar e vivenciar isso pelo restante da minha vida? O Senhor, amados, nos chamou também para um relacionamento discipulador, para aprender dele, entendendo que ele tem as respostas que nós precisamos, entendendo que é ele que deve conduzir os passos da nossa vida. Isso requer tempo, dedicação, para que Jesus possa transformar a nossa vida, à medida que esse relacionamento ele vai sendo aprofundado. Quando nós saímos das águas rasas e vamos para o profundo de Deus, entendendo a mente de Deus naquilo que Ele decidiu se revelar a nós outros, seus filhos. Eu preciso entender que aquela velha vida que era governada por mim mesmo, ou por terceiros, ela ficou para trás, e que essa nova vida, ela deve ser governada pelos pensamentos de Jesus, e isso só acontece quando eu tenho tempo para me relacionar com Ele, para ouvir dEle o que eu não preciso mais fazer, mas o que eu preciso começar a fazer, nesse novo tempo que eu decidi caminhar ao lado dEle. O Senhor também nos chamou, queridos, para uma vida deleitosa no sentido de ausência de opressão e gemido, porque a vida com Jesus, ela é adequada. Quando o proprietário de uma carroça e de bois, ele precisava de um jugo, né? O jugo é aquela peça de madeira que coloca aqui no cangote do boi, né? No caso 2 bois. Então o dono dos bois, ele tinha que levar os bois até o senhor, né, que produzia esses jugos, para que o senhor tirasse as medidas dos bois e construísse um jugo adequadamente para aqueles bois, porque do contrário, o boi poderia sofrer, o dono ia maltratar o boi, um instrumento do seu trabalho. Então, o jugo de Jesus, ele é adequado para a nossa vida. O jugo de Jesus, ele foi pensado exclusivamente para todos nós, conforme as nossas necessidades, conforme as nossas características. Não existe um jugo igual para todos nós, queridos. E o jugo diz respeito a aceitarmos o governo dele. Porque quando o dono dos bois colocava o jugo sobre o pescoço dos bois, os bois eles não andavam mais segundo a vontade deles, mas a vontade do seu dono. E é isso que passa a acontecer quando nós decidimos andar com Jesus, porque Ele é o comandante da nossa vida, Ele é quem comanda os nossos pensamentos, é Ele que preside o nosso coração, e tudo aquilo que Jesus coloca diante de nós é possível viver, porque o jugo dele não é pesado, não é explorado, não é algo que nós não conseguimos dar conta, porque Ele conhece a minha e a vossa estrutura, Ele sabe do que nós somos capazes de fazer ou não. Por isso que o jugo do Senhor Jesus Cristo, Ele é preparado, Ele é moldado segundo aquilo que nós podemos entregar a Ele. Porque o nosso Deus, Ele é justo, Ele não pede nada a mim e a você que nós não possamos fazer. Ele não coloca uma carga sobre a nossa vida que nós não podemos carregar. Então, o desfecho
desse convite, o desfecho dessa relação e dessa consciência, queridos, é que tudo que o Senhor Jesus Cristo ele nos prometeu se desenrola, se desenvolve, evolui a partir do que nós fazemos segundo a vontade dele, não mais a nossa. Então, se nós estamos na igreja, mas permanecemos vivendo segundo a nossa vontade e não a vontade de Jesus, essa promessa, esse convite, essa promessa, essa parceria não se aplica à nossa vida. Às vezes a gente faz uma avaliação do que tem sido a nossa vida com o Senhor, a nossa vida com a igreja, e as coisas não acontecem, a gente não percebe nada diferente, porque nós não nos submetemos ao jugo daquele que nós reconhecemos e aceitamos como Senhor da nossa vida. E vivemos e continuamos vivendo na igreja, andando no meio do povo de Deus, mas nada acontece, sabe por quê? Porque nós permanecemos vivendo os nossos propósitos, não os propósitos do Senhor Jesus. Porque nunca passamos lá pelo homenzinho que produz o jugo. Tem muita gente que está na igreja que precisa passar lá pelo homenzinho que produz o jugo, o adequado, para a gente submeter à vontade do Senhor, andar segundo a direção dEle, reconhecer o governo dEle para a nossa vida. E sabe o que mais, queridos? Quando nós entendemos que o melhor para a nossa vida é viver os propósitos do Senhor Jesus Cristo, isso nos propicia, queridos, uma resistência à ansiedade, à depressão, à incredulidade, à falta de fé e tudo mais que nos distancia da vontade de Deus, porque quando nós estamos engajados na visão do Senhor, na missão do Senhor, nós nos tornamos mais poderosos, nos tornamos mais resistentes a tudo aquilo que está fora de nós, porque o que nós priorizamos é o que está dentro para impactar o que está fora, e não sermos impactados pelo que está fora dentro de nós. Então, se você recebeu o convite, aceitou se relacionar com o Senhor, porque você tem consciência da sua necessidade de ter Jesus na sua vida, viva os propósitos de Jesus, trabalhe, ande para frente, se movimente, se engaje nas coisas do Senhor, porque tudo mais vai fazer sentido para a sua vida, você vai entender aquilo que Jesus, Ele tem já preparado para aquilo que você espera receber dele. Amém? Os que aceitam o convite do Senhor Jesus não podem viver na ociosidade, tem que trabalhar, não pode viver contemplando, esperando as coisas acontecerem, não, queridos, tem que se movimentar, tem que andar, e muito menos isolados. Nós precisamos nos envolver, estarmos engajados nas coisas de Deus, para que aquilo que o Senhor nos prometeu na sua palavra aconteça conosco e através da nossa vida. Portanto, vinde, tomai, aprendei, são alguns imperativos da graça de Deus. Se você foi, tome o seu jugo, aprenda com o Senhor, seja submisso à vontade dEle. E o que Deus Ele quer de nós, amados, o que Deus quer de nós é que ao aceitarmos o seu convite, aceitemos também o seu governo, ensino e responsabilidade, porque tem muito crente irresponsável se achando no direito de exigir de Deus. Ora, se nós queremos que Deus seja responsável por nossa vida, queridos, Deus também espera que nós sejamos responsáveis pela vontade dEle, que deve sobrepor a nossa nessa caminhada que decidimos fazer ao lado dEle. Então, tome o jugo do Senhor, aceite o governo dEle, aprenda com Ele e seja um crente responsável, porque tudo que o Senhor, Ele deixou para Mateus escrever, nesse final do capítulo 28, do capítulo 11, a partir do versículo 28 até o 30, vai se tornar uma realidade em nossa vida e a partir da nossa vida. E termino a nossa mensagem de hoje dizendo o seguinte:
O Senhor continua procurando pessoas que reconheçam que Ele é necessário para as suas vidas. Quem reconhece que Jesus é necessário para a sua vida, diga amém. Quantas almas vivem de maneira opressa, porque não conhecem nem desfrutam do ensino e governo de Jesus Cristo. É tempo de anunciar para as pessoas o convite do Senhor. Duas coisas eu termino a minha mensagem. Nós que aceitamos o convite do Senhor, queridos, precisamos ter um relacionamento íntimo com Ele. Não é relacionamento com a denominação, não é relacionamento com a igreja, não é relacionamento com regras doutrinárias, não, mas um relacionamento com Jesus. E conservar na mente uma consciência de que por toda essa vida e no porvir nós iremos continuar precisando dele. E que estejamos engajados no trabalho, servindo, participando, porque tudo isso é remédio para a nossa alma, tudo isso é curativo para o nosso ser, queridos. Não adianta estar na igreja, não adianta caminhar para a igreja, é necessário engajamento, é necessário participar de todo o entendimento, força e alma. E você que ainda não faz parte desse contexto de intimidade com Jesus, Ele te convida hoje a fazer parte. Você que está aqui hoje ouvindo a mensagem de Deus, é o convite de Jesus para a tua vida. E você pode caminhar em direção a Ele. Você pode iniciar um relacionamento de intimidade com Ele. E você pode, todos os dias que restar dessa sua vida, dedicar a sua consciência, a sua lucidez ao Senhor, entendendo que sem Ele não dá mais para viver. Eu me dirijo a você que está aqui hoje e ouviu o Senhor falar ao seu coração. Você que entendeu que Deus Ele está propondo para a tua vida. Eu quero me dirigir a você e perguntar a você se você quer aceitar o convite do Senhor hoje para a tua vida, ter um relacionamento íntimo com Ele e permanecer dependendo dEle nessa vida até que Ele volte ou que Ele chame você para Ele. Alguém entre nós que quer aceitar o convite de Jesus, você pode levantar uma das suas mãos. Nós vamos entender que você aceitou o convite do Senhor Jesus Cristo. Alguém entre nós que quer aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida? Alguém entre nós que quer fazer parte daqueles que decidiram caminhar com Jesus, entre aqueles que são os pequeninos, os humildes, que reconhecem que sem Deus nada pode fazer no sentido de conservar uma mente, uma alma saudável, equilibrada, pronta para encarar os desafios da vida, dependendo exclusivamente daquele que um dia nos criou e com certeza desejou esse momento conosco neste recinto. Alguém entre nós que quer aceitar o convite do Senhor, você pode levantar uma das suas mãos, nós vamos entender. Ou você que um dia esteve nesse caminho, que Jesus é o Senhor dele, mas resolveu dar uma volta longe do aprisco do Senhor, mas hoje está de volta. Você quer se reconciliar com o Senhor, você pode levantar uma das suas mãos, nós vamos entender que você assim deseja voltar a se relacionar com o Senhor e viver exclusivamente para Ele. Alguém entre nós? Se não há, vamos ficar de pé, nós vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra e que possamos guardar nossa mente para o Senhor, o nosso coração, um depósito da sabedoria de Deus, e as nossas mãos e os nossos pés para viver os propósitos do Senhor. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, nós te agradecemos por esta palavra dirigida a todos nós. Que ela produza mudança, Pai querido, de comportamento em nós, que ela produza, Deus amado, uma nova perspectiva de vida para nós, que um dia decidimos aceitar o seu convite, andar com o Senhor, Deus, e viver na dependência do Senhor, Pai. Nos dê coragem, nos dê força, Senhor, para viver os seus propósitos de maneira integral, de maneira, Pai querido, que não haja reservas da nossa parte naquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, Deus. Que sejamos engajados, ó Pai,
na sua visão e na sua visão, Deus, para que tudo mais, ó Pai querido, que nos resta para desfrutar nessa vida aconteça em meio a tudo aquilo que ao Senhor nós iremos entregar. É isso que pedimos, com gratidão nós oramos ao Senhor, no nome que está acima de todo nome, o nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus, podes assentar. Quero convidar o pastor Antônio, ele vai nos conduzir agora nesse momento da ceia. Quero convidar os irmãos Genivan e Elisângela, Alzilde e Ana, para auxiliar aqui o pastor Antônio na mesa, por favor. A gente canta depois. Som. Graça e paz, meus irmãos. Amém? E quando o pastor ministrava a palavra, e a gente vai dando um mergulho na Bíblia, e me veio à minha mente Atos capítulo 3, quando o apóstolo Pedro pregou um sermão diante daquela multidão, que ali naquele momento 13.000 almas creram em Cristo, e quando Pedro termina de pregar o seu sermão, eles perguntam um ao outro: que faremos, irmãos? E Pedro responde: crê no Evangelho e seja batizado para a remissão dos seus pecados. Então, um sermão como esse, irmãos, que nós acabamos de ouvir, eu fico assim me perguntando, se eu não fosse crente em Cristo, eu ia aceitar Cristo como meu Salvador hoje. Porque um convite desse Jesus faz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados ou atribulados, e eu vos aliviarei. Aí me veio à minha mente esse texto de Atos capítulo 3, que foi tão, assim, uma palavra que foi de encontro ao coração daquela multidão, que eles se perguntaram: o que faremos? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Também estava pensando, irmão, esse momento da ceia do Senhor. Vejam como nós somos um povo privilegiados, abençoados. Antes de você e eu conhecermos a verdade e aceitar a verdade, nós não teríamos nenhum privilégio de poder participar de um momento como esse. Nós estávamos longe de Deus, devido aos nossos pecados, então nós não tínhamos esse privilégio. Hoje nós temos esse privilégio de tomar a ceia com o Senhor, porque Ele está aqui. Naquela época não tinha uma mesa assim de madeira, né? Como essa que está aqui, tão bonita, né? Uma toalha bonita. Mas o mais bonito aqui é Jesus, que Ele está aqui conosco para participar desse momento. Eu quero ler um versículo, depois eu vou ler outro texto, que é o da ceia, que nós costumamos ler, que é Atos, 1 carta aos Coríntios, capítulo 11. Mas eu quero ler no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e o verso 26 diz assim, 25. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que aquele dia eu beberei. Deixa eu pegar aqui mais próxima da minha visão. É Marcos capítulo 14, verso 25. Jesus declara assim: eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E no verso 26 ele diz: depois de ter cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Então olha que como nós somos um povo privilegiado. Já aqui na terra, e muito mais na eternidade, que nós vamos tomar
a nova ceia com Jesus. Já pensaram nisso? Que momento precioso na vida da igreja, irmãos. Que nós temos essa comunhão com o Pai, como ele diz na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como a luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Então hoje eu tenho esse privilégio, bem como você que vai participar, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado e nós aceitamos o convite que ele fez. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, atribulados, e eu vos aliviarei. Agora eu vou ler o texto, é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu vou fazer a leitura do verso 23 até o verso 28. Ok? Diz-nos assim: Foi recebido do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Verso 25. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que eu beberem em memória de mim. Verso 27. 26. Porque sempre que eu comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 27. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E verso 28, eu para aqui a leitura. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Nós vamos primeiro fazer uma oração. Eu peço à igreja que, por favor, baixe sua fronte e faça essa oração diante do seu Deus que aqui está. E em seguida, após nós dissermos amém, aí você ficará de pé e você será servido dos elementos. Vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer de todo o meu coração por este momento tão precioso na minha vida e na vida desta igreja, Pai. E nós temos o privilégio de poder participar da ceia do Senhor. Outrora, Senhor, nós estávamos distantes, longe da Tua presença e dos Teus propósitos. E hoje, ó Pai, o Teu sangue naquela cruz nos trouxe de volta para os Teus convívios, para entender a Tua vontade, os Teus propósitos e assim fazer parte deles aqui na terra. Ó Deus, neste momento nós te pedimos, só Tu conheces o nosso coração, os nossos pensamentos. Tu sabes o que eu fiz a semana que feriu a Tua santidade. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, perdoa-me, Senhor, purifica-me. Só então eu poderei participar deste momento. Recebe, Senhor, a minha oração de gratidão e confissão dos meus pecados. Eu oro assim, sabendo que o Senhor me ouve, porque eu oro te pedindo perdão e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então você que vai participar desse momento, fique de pé e você será servido, como eu disse, pelos dois elementos que compõem a ceia do Senhor Jesus Cristo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Aleluia, glórias a Deus. Como é bom a gente cantar para o Senhor, irmãos. Quando ouço os louvores, a minha alma e o meu coração não resistem, e eu também começo a louvar. Já diz a Bíblia que Deus habita no meio dos louvores, como faz bem o nosso coração e a nossa alma. Diz-nos assim a palavra: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, faço isso em memória de mim. Então, meus amados irmãos, em memória do Senhor Jesus Cristo, vamos todos participar deste pão. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Amados irmãos, vamos juntos participar deste cálice. Vamos orar mais uma vez. Eu estou aqui brincando com o irmão, perguntando se ele já é diácono. Cara, que ele é diácono, é sacerdote, todo nós somos sacerdote de Cristo. Então ele vai orar uma oração de gratidão ao Senhor por esse momento.